Você está no canal Aula Teórica Online e finalmente mais um vídeo novo aqui no canal. Agora sobre o assunto primeiros socorros. Eu vou tentar resumir o assunto todo num vídeo só. Se ficar muito grande eu faço um segundo vídeo, mas eu vou gravando e vou vendo como vai ficar. Como sempre, você já está acostumado aqui com os vídeos. Papel, caneta, porque tudo que eu mostrar aqui é exatamente o que cai na prova. A gente foca somente no que é importante para a prova. Então, vamos lá. A definição de primeiros socorros. Primeiros socorros são os procedimentos de emergência visando a manutenção dos sinais vitais e evitando o agravamento do estado da vítima. E aí já o primeiro ponto importante para a prova é isso daí. As técnicas de primeiros socorros são importantes porque possibilitam ajudar sem agravar os danos causados à vítima. Há uma questão na prova que a resposta é exatamente essa daí. As técnicas de primeiros socorros são importantes porque possibilitam ajudar sem agravar os danos causados à vítima. Omissão de socorro é um assunto muito abordado na prova. Nós vamos ver que existem dois artigos no Código sobre a omissão de socorro. O artigo 176, deixar o condutor envolvido em sinistro com vítima. Sinistro é o acidente de trânsito, hein? Inciso 1º, de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. Infração gravíssima, penalidade multa em 5 vezes e a suspensão do direito de dirigir com a medida administrativa recolhimento da CNH. Então deixem anotado aí que se o condutor for envolvido no acidente com vítima e deixar de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo, a infração é gravíssima, a multa é multiplicada por 5, mais a suspensão do direito de dirigir e com a medida administrativa de recolhimento da CNH. Já o artigo 177 diz o seguinte: deixar o condutor de prestar socorro à vítima de sinistro de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes é infração grave e somente a multa. Então, nesse caso, o condutor não é envolvido no acidente, ele é solicitado por uma autoridade de trânsito ou por um agente de trânsito a socorrer uma vítima. Caso ele se negue, ele comete a infração grave com a penalidade de multa. E temos também o crime de trânsito como omissão de socorro. Então, o artigo 304, ele vai dizer deixar o condutor, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima ou, não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. A pena é detenção de 6 meses a 1 ano ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Então, o condutor que comete o crime da omissão de socorro, se for condenado, ele recebe uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou uma multa. E aí, o assunto mais importante de primeiros socorros, porque é o mais difícil e é o que mais cai, que é a sequência de ações em caso de acidente. Então, a primeira coisa a se fazer é sinalizar o local do acidente. Antes de qualquer coisa, a gente deve, em primeiro lugar, sinalizar o local a fim de evitar outro acidente. E aí a gente tem a lista de vias, assunto muito importante. Então, a gente tem as vias urbanas, né? Que são as vias locais, as vias coletoras, vias arteriais e de trânsito rápido, e as vias rurais, que são as rodovias de pista simples e pista dupla, e a estrada. Assunto também muito abordado em legislação. Aí a gente tem
a primeira sequência de velocidade máxima. Lembrando, lá na aula de legislação, que essas velocidades elas são regulamentadas sempre que a via não for sinalizada. Então a gente tem na via local 30 km por hora, na via coletora 40, na via arterial 60, via de trânsito rápido 80. Em relação a primeiros socorros, a gente vai ignorar os 90 km. Eu vou deixar um card aqui com a aula sobre a velocidade de cada via, a definição de cada via. Aqui em primeiros socorros, a gente vai focar na parte da distância para sinalizar a via, que é sempre equivalente à velocidade máxima. Então a gente grava que a rodovia de pista simples a máxima é 100, a rodovia de pista dupla a máxima é 110 e a estrada 60 km por hora. Todas essas velocidades é sempre para o caso da via não ser sinalizada. A gente grava que a distância para sinalizar a via de dia e em pista seca é sempre equivalente à velocidade máxima da via. Então, se o acidente ocorrer na via local, a gente sinaliza com 30 passos longos, na via coletora 40 passos longos, na via arterial 60 passos, via de trânsito rápido 80, rodovia de pista simples 100 passos, rodovia de pista dupla 110 e a estrada 60 passos longos. Lembrando que essas velocidades é caso a via não seja sinalizada. Se eles derem uma questão na prova citando uma dessas vias e se na questão houver outra velocidade, uma velocidade diferente dessa que está na tabela, a gente segue a velocidade da questão. Como exemplo, se caísse na prova, aconteceu um acidente numa via arterial cuja velocidade máxima é 80 km por hora. Com quantos passos o condutor deve sinalizar? Com 80 passos, porque a questão está dizendo que a via arterial está com 80 km. Se eles derem a via arterial e não disserem a velocidade, aí a gente precisa lembrar que é essa que está aí na tabela, 60 km por hora. Então a regra é a quantidade de passos é equivalente à velocidade máxima. A outra regra é que em caso de condições adversas, noite, chuva, neblina, cerração, fumaça ou neve, a gente dobra a distância. Então a via local à noite ou com qualquer outra condição adversa, 60 passos, via coletor 80 passos, arterial 120, via de trânsito rápido 160, rodovia de pista simples 200 passos, rodovia de pista dupla 220 e a estrada 120 passos. Isso é um assunto muito importante, vocês precisam anotar, reescrever e gravar essas velocidades e a quantidade de passos. Para sinalizar o local, a gente tem uma outra regra que é em caso de curva. Então o socorrista deve reiniciar a contagem a partir da curva. A gente não conta o raio da curva. A gente para a contagem e reinicia a contagem a partir da curva. O triângulo não deve ser o único objeto utilizado na sinalização. O triângulo ele é obrigatório e insubstituível. É obrigatório usar o triângulo, mas além do triângulo, a gente deve utilizar outros objetos se a gente tiver em mãos, galhos, latas, cones, etc. Não se deve permitir que curiosos parem na via destinada ao tráfego e deve-se manter o tráfego fluindo. A gente não deve bloquear totalmente a via para que o trânsito possa continuar andando e o socorro chegue mais fácil. A segunda ação a se adotar em caso de acidente, que é chamar o socorro. Em primeiro lugar, a gente sinaliza o local. Em segundo lugar, a gente chama o socorro.
E aí a gente precisa gravar 4 números de emergência, que é uma sequência, então fica um pouco mais fácil. Polícia Militar é 190, Polícia Rodoviária Federal é 191, SAMU 192 e o Corpo de Bombeiros 193. Aí eu coloquei uma observação: a única questão que a gente marca SAMU na prova é uma questão que não fala sobre acidentes de trânsito. É uma questão que fala sobre mal súbito, sobre alguém passar mal na via. Então, em casos de mal súbito, a gente deve chamar o SAMU. E qualquer questão sobre acidentes de trânsito, a resposta é sempre o Corpo de Bombeiros. Essas são as informações necessárias que são perguntadas em prova: o local exato do acidente, o tipo de acidente que foi, o número de vítimas, o estado das vítimas e se há risco de novos acidentes. Então a gente deve informar o local exato, o tipo de acidente, se foi atropelamento, capotamento, ônibus com caminhão, bicicleta com trem, navio com avião, número de vítimas. O número de veículos a gente lembra que não é importante. A importância é o número de vítimas. O estado das vítimas, se há vítimas presas nas ferragens, se há vítimas amputadas, se há vítimas queimadas e se há risco de novos acidentes, vazamento de óleo, vazamento de combustível, fio de alta tensão sobre o veículo. Então essas são as informações necessárias. E verificar o estado das vítimas é a terceira coisa a se fazer em caso de acidente. Em primeiro lugar, sinaliza o local. Em segundo lugar, chama o socorro. E em último lugar, em terceiro lugar, verificar o estado das vítimas. E aí a gente tem a avaliação primária. Uma questão importante sobre a avaliação primária é em qual tipo de vítima a gente deve fazer a avaliação primária. E aí eles vão colocar lá entre as opções vítimas inconscientes. E essa é a resposta certa. A avaliação primária é feita nas vítimas inconscientes. E aí, as duas primeiras verificações que a gente deve fazer na avaliação primária, que é uma outra informação importante: vias aéreas e respiração, e em segundo lugar, batimentos cardíacos. Inclusive deve ser nessa ordem. Primeiro a gente verifica vias aéreas e respiração. Pô, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Às vezes a pessoa está sem respirar porque as vias aéreas estão obstruídas. Então você verifica se não tem nada na garganta, na boca da vítima. Se as vias aéreas estiverem limpas e mesmo assim a pessoa não estiver respirando, aí se configura uma parada respiratória. Então a gente deve verificar vias aéreas e respiração e em seguida verificar os batimentos cardíacos. E aí a ordem, né? Depois a gente verifica fraturas, nível de consciência, feridas, ferimentos e queimaduras. Ferimento é uma lesão sem o rompimento da pele. Pode ser a equimose, sinal arroxeada na pele, sem inchaço no local, como por exemplo olho roxo. Hematoma, sinal arroxeado com inchaço no local, por exemplo um galo na cabeça. Entorse é a torção de uma articulação com lesão dos ligamentos. E luxação é o deslocamento de um ou mais ossos da sua posição normal na articulação, isso sem fraturas. Então esses são tipos de ferimentos que a gente pode encontrar numa vítima. Já as feridas são a lesão quando há o rompimento da pele. Então a gente tem alguns tipos de feridas. A gente tem o cortante, que é quando o objeto entra e sai do corpo da vítima. A gente tem a ferida penetrante, o objeto entra e fica no corpo da vítima. O transfixante,
o objeto atravessa o corpo da vítima, causando 2 feridas. Laceração, o tecido é rasgado, causa lesões irregulares. E a amputação é o desprendimento de um membro ou parte dele. Então, recapitulando, ferimento é uma lesão quando não há o rompimento da pele, e ferida é uma lesão quando há o rompimento da pele. Ainda sobre a verificação do estado das vítimas, a gente tem a avaliação secundária, que seria verificar a gravidade das feridas e queimaduras, iniciar os procedimentos para controlar a hemorragia e iniciar os procedimentos de manutenção dos sinais vitais. Sobre a avaliação secundária, é muito importante gravar aí o primeiro e o último tópico. Verificar a gravidade das feridas e queimaduras e iniciar os procedimentos de manutenção dos sinais vitais. E aí a gente entra nas 5 regras para a prova. Todas as questões de primeiros socorros, a gente precisa lembrar dessas 5 regras. Não movimentar a vítima, não retirar o capacete da vítima, não dar nada para a vítima ingerir, beber, comer ou cheirar, não fazer tourniquet para estancar a hemorragia e não retirar objetos do corpo da vítima, objetos nas feridas das vítimas. Eu coloquei aí no número 1 e no número 2 um asterístico, porque existirão exceções. Há questões na prova perguntando quando a gente deve movimentar a vítima, quando a gente deve retirar a vítima do local. E a resposta é quando houver risco de incêndio ou quando houver risco de morte. A retirada do capacete é a mesma situação. Eles perguntam quando que a gente deve retirar o capacete, quando o capacete estiver colocando em risco a vida da vítima. Então, qualquer questão sobre acidente que mande movimentar a vítima está errada. Qualquer questão sobre acidente que mande retirar o capacete da vítima está errada. A não ser que a pergunta seja sobre quando a gente deve movimentar a vítima ou quando a gente deve retirar o capacete. A gente deve movimentar a vítima quando houver risco de incêndio e a gente deve retirar o capacete quando o capacete estiver colocando em risco a vida da vítima. Entrando agora sobre os sintomas que as vítimas podem apresentar. Parada cardíaca. Os sintomas são palidez, pele fria, ausência de pulsação, inconsciência, dilatação das pupilas e lábios roxos. E aí uma dica importantíssima: todas as questões sobre parada cardíaca falam que a vítima está com os lábios roxos. Não importa os sintomas que eles derem, eles sempre vão dizer que a vítima está com lábio roxo. Então a gente grava isso para facilitar. Deu lá uma questão sobre sintomas, falou lábio roxo, só pode ser parada cardíaca. Quais os procedimentos em caso de uma parada cardíaca? Seria a massagem cardíaca. Colocar a vítima deitada com as costas no chão, chamado de decúbito dorsal, pressionar o osso externo 100 vezes por minuto, aproximadamente 100 vezes, repetir o procedimento até a vítima responder ou até a chegada do socorro especializado. Então, 2 informações importantíssimas nesse slide em relação à prova. O nome do osso que é pressionado, a gente precisa gravar que é o osso externo, e por quanto tempo a gente deve fazer a massagem cardíaca, até a vítima responder ou até a chegada do socorro especializado. Parada respiratória. Quais os sintomas da parada respiratória? Ausência de movimento no tórax, inconsciência e lábios azulados ou azul.
Então, o que a gente usa para diferenciar parada respiratória da parada cardíaca é justamente a cor dos lábios. Se disser que a vítima está com lábio roxo, é parada cardíaca. Se disser que a vítima está com lábio azulado, é parada respiratória. O estado de choque, quais seriam os sintomas do estado de choque? Pele fria e pegajosa, suor na testa e nas palmas das mãos, palidez, expressão de ansiedade, náusea e vômito, respiração curta, rápida e irregular. Náusea e vômito é o que a gente grava em relação à prova, porque toda vez que cai questão sobre sintomas do estado de choque, eles sempre colocam náusea e vômito. E é justamente os sintomas que a gente não costuma relacionar muito com o estado de choque. Então, náusea e vômito, estado de choque. Os procedimentos: deixar a vítima deitada com as pernas elevadas, afrouxar a roupa, manter a cabeça para o lado e manter a vítima agasalhada. Convulsão. Quais os sintomas da convulsão? Agitação psicomotora, espasmos musculares, salivação intensa e perda dos sentidos. Vai anotando isso, porque são questões, são assuntos importantes, tá tudo resumido aí, tá exatamente o que cai na prova, para a gente não perder tempo gravando coisas que a gente não vai precisar para a prova. Quais os procedimentos em caso de convulsão? Afastar objetos que possam machucar a vítima, proteger a cabeça dela, virar a cabeça para o lado caso ela vomite ou tenha muita secreção, para que ela não engasgue, afrouxar as roupas, não colocar nada na boca da vítima, não vai colocar o dedo para segurar a língua, porque se ela fechar a boca, tu vai ficar que nem um Lula, pelo amor de Deus. E não segurar braços e pernas, deixar a vítima se debater. Não adianta tentar evitar, só proteger a cabeça e retirar objetos próximos da vítima para que ela não se machuque. Hemorragias. Quais os tipos de hemorragia que uma vítima pode apresentar? Hemorragia interna e hemorragia externa. A hemorragia interna é resultante de um ferimento profundo com lesão de órgãos internos. O sangue não aparece. Como hemorragia interna, a gente tem hemorragias nasais, são ocasionadas por impactos em casos de acidentes ou por traumatismo craniano. Os procedimentos da hemorragia nasal, que seria apertar o nariz com os dedos, colocar gaze ou algodão na narina, aplicar gelo sobre o nariz, aconselhar a vítima a respirar pela boca e aconselhar a vítima a não assoar o nariz. Claro, encher o nariz de gás ou algodão, vai respirar pelo nariz como? Tem que respirar pela boca. Elevar a cabeça não é correto. Então, qualquer opção que mande levantar a cabeça da vítima em caso de hemorragia nasal não estará correto. Hemorragia dos pulmões. Quais os sinais da hemorragia no pulmão? A vítima expele sangue pela boca e tem acesso de tosse. É muito comum cair na prova essa questão. Na pergunta, eles dizem que a vítima expele sangue pela boca e em seguida tem um acesso de tosse. A gente tem que responder que são sinais de hemorragia nos pulmões. Hemorragia no estômago, a mesma coisa. Eles perguntam quais os sinais da hemorragia no estômago. A vítima sente enjoo e náusea e vomita sangue de cor escura como borra de café. A hemorragia cerebral, os sinais são alteração no tamanho das pupilas e sangramento pela boca, pelo nariz ou pelo ouvido. Se cair na prova perguntando simplesmente sangramento no nariz de uma vítima de acidente de trânsito, pode indicar, a gente tem que dizer traumatismo craniano ou
ou hemorragia cerebral. A hemorragia externa, a gente tem o rompimento da veia, a vítima apresenta sangramento abundante e contínuo. Então, na hemorragia venosa, o sangramento é abundante e contínuo. Na hemorragia arterial, o rompimento da artéria, a vítima apresenta sangramento espaçado e em esguicho, o sangue sai espirrando. E os procedimentos: manter a vítima deitada com a cabeça mais baixa que o corpo, comprimir a área do sangramento com pano limpo ou gaze limpa e elevar o membro que estiver sangrando se não houver risco suspeita de fratura no local. Tipos de queimaduras: é uma lesão causada por fatores térmicos, químicos, eletricidade, radiação, entre outros fatores. A queimadura de primeiro grau atinge apenas a epiderme e os sinais dela é vermelhidão e dor local. Então, se eles perguntarem na prova, a vítima apresenta queimadura com vermelhidão e dor local, primeiro grau. A queimadura de segundo grau atinge a segunda camada da pele, que é a derme. E aí eles perguntam na prova, quando a vítima apresenta queimaduras com formação de bolhas, a gente tem que dizer que é uma queimadura de segundo grau. E a queimadura de terceiro grau atinge todas as camadas da pele, podendo chegar no osso. Há a destruição dos nervos e músculos. Os procedimentos em caso de queimadura: abafar as chamas com um cobertor ou uma toalha, iniciar o abafamento da cabeça aos pés, não estourar bolhas, não puxar roupa grudada na pele queimada, não passar nenhum tipo de medicamento, apenas proteger com pano úmido. Esses são os procedimentos em caso de queimadura. Tipos de fraturas: a vítima apresenta fratura aberta, que seria a exposta, e a fratura fechada. A fratura fechada, há deformidade no local, ausência de movimento e dor. Esses sintomas, esses sinais são importantes para a prova: deformidade no local, ausência de movimento e dor. E aí, o que a gente não pode fazer, ou quais são as ações importantes? Não tente colocar o osso no lugar, imobilize o local com uma tala e não tente encaixar o osso no lugar. Eu sou um idiota, né? Eu coloquei duas vezes a mesma coisa. Não tente colocar o osso no lugar, não tente encaixar o osso no lugar. Isso é para você ter certeza de que não pode fazer isso. Fratura aberta: o osso fraturado perfura as camadas subcutâneas e a pele. E o que fazer em caso de fratura exposta? Não tente encaixar o osso no lugar, não movimente a vítima, proteja o ferimento com um pano limpo, sem aplicar pressão no local. Então é isso, espero que esse vídeo possa ajudar vocês a fazer uma boa prova e espero voltar a postar vídeo com mais frequência. Um abraço e até a próxima.